Boa tarde, boa noite. O horário é sempre o mesmo, mas essa altura do ano, 18 horas ainda é boa tarde. A luz ainda está firme lá fora. E a luz ainda está firme aqui dentro. Sempre estará. A nossa luz, o Deus em nós, o Cristo interior, é que precisa brilhar. Foi Jesus quem estimulou: brilhe a vossa luz, que assim seja com todos nós. Não nos permitamos escurecer, não nos permitamos o pessimismo, o negativismo, a desesperança. A nossa vigília atenta, momento a momento, precisa ser sobre os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Essa é a grande vigília. Dela depende tudo mais, porque, como a lei é de sintonia e como semelhante atrai semelhante, cada vez que permitirmos que as sombras, que o negativismo, o pessimismo, a desesperança se instalem em nossas mentes, atrairemos forças de igual calibre. Alimentaremos parceiros das sombras. Imprescindível a receita do mestre. Vigiar é urgente a ladrões de energia, ladrões de vida, ladrões de esperança, querendo pular os muros nas nossas casas. Vigiar atentamente sempre é nossa tarefa. E quando percebermos um desses ladrões querendo se instalar, usar a grande arma de afastamento das sombras, que é acender uma luz. A cada vez que acendermos uma luz, as trevas recuarão. E acendemos uma luz pelo pensamento, pelo sentimento, pela oração, mas a oração vista da maneira mais elástica, mais ampla e mais profunda possível. A oração, como convencionamos pensar, aquela mera emissão de palavras decoradas, sequer é oração. Ao passo que tudo o que fizermos que elevar nosso padrão vibracional, aí estará a oração. De forma que cantar uma bela música, dançar uma bela música, abraçar uma árvore, tocar numa pedra, afundar a mão numa terra, fazer carinho num animal, tudo isso é oração, se feito de coração. Até um Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, oração de São Francisco, podem ser oração, mas só serão se mexer com a nossa alma, se mexer com o nosso padrão energético, com o nosso padrão vibracional. Arte de boa qualidade, contato com a natureza. Imagens inspiradoras, como fotos ou vídeos. É imprescindível termos um arsenal para conquistarmos a segurança espiritual.
vigiar e orar. Muito bem, hoje vamos discutir, vamos conversar sobre os males e a injustiça. Como compreender a injustiça na Terra? Como continuar tendo fé, tendo positividade, tendo esperança diante de tantos males na Terra? Essa é uma pergunta que praticamente todos nos fazemos, não é mesmo? Vamos nos fazer hoje e ver a resposta dos Espíritos. É o capítulo 1º da quarta parte de O Livro dos Espíritos, que tem por título Punições e Prazeres Terrenos, sendo o subitem Felicidade e Infelicidade Relativas. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Aprendamos. Vejamos qual é a pergunta que o nosso codificador faz aos espíritos de luz. Existem males que independem da maneira de agir e que atingem até mesmo o homem mais justo. Existe algum meio desse homem mais justo se preservar desses males? A resposta dos Espíritos é a seguinte: aquele que é atingido por esses males deve suportá-los sem se lamentar, se quiser progredir. Entretanto, ele sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é necessário para obter essa consolação. Gostamos de crer, gostamos de dizer que algumas coisas acontecem do nada, por acaso, por azar. É claro que isso é uma ignorância. Diz uma lei da ciência, uma lei da física, que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. O que podemos afirmar de outra forma, dizendo que todo efeito tem que ter uma causa, é claro. É preceito básico da lógica. Então, supor que existem males que independem da maneira de agir, que atingem mesmo o homem mais justo, uma suposição que certamente já passou pela cabeça de todos nós, é supor que não existe justiça na Terra, que o mal, ainda que momentaneamente, possa vencer o bem, que portanto Deus ou não é todo-poderoso, ou não é perfeitamente bom, nem perfeitamente justo. Se Deus não tem esses atributos, não é Deus. Acreditar no mal é necessariamente acreditar que Deus não existe. Se você, minha amiga, meu amigo, supõe crer na existência de Deus, mas ao mesmo tempo acredita na existência do mal, você verdadeiramente não acredita no bem, em Deus, na luz. Não se pode acender uma vela a Deus e ao demônio, como se diz no dito popular. Ninguém pode agradar a dois senhores, ensina Jesus.
se existir uma injustiça, um mal realmente na terra, Deus estava dormindo, desatento, ou perdeu alguma disputa com alguma força das sombras. Como entender de outra maneira? A própria vida nos ensina o contrário. As crianças veem mal onde está o bem. Quando os pais levam as crianças para tomar vacina, se as crianças não tiverem convencidas do bem que resulta daquele aparente mal, vão descrer da bondade dos pais. Ao exigir comer a sobremesa antes do almoço e lhe ser negado, a tendência da criança é duvidar da bondade dos pais. Da mesma forma, quando eles ordenam fazer primeiro a lição de casa, que trouxeram da escola, e só depois dedicarem as brincadeiras, aos jogos, aos prazeres. Primeiro o dever, depois o prazer. No momento que um pai, uma mãe, uma avó, um tio falam isso, a criança, claro, tende a supor que não é amada, que os pais, os adultos são maus. Mas isso é verdade? Tomar injeção, tomar uma vacina através de uma injeção é maldade? Não deixar levar todo o doce do supermercado, não deixar comer a sobremesa antes do almoço? É frequente, desde os nossos primeiros anos, que nós vejamos mal onde há o bem. De tudo isso podemos concluir que o aparente mal é apenas o bem, que nós ainda não conseguimos distinguir, que a nossa maturidade ou imaturidade ainda não consegue enxergar. Que verdadeiramente o mal não existe, que verdadeiramente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que verdadeiramente todos os pelos de vossas cabeças estão contados. Quando os espíritos falam do mal, quando Jesus fala do mal, é apenas para poder se comunicar. É apenas porque aquela humanidade, e boa parte dessa atual, 2000 anos depois, ainda se mostra incapaz de compreender que o mal não existe. O mal em profundidade não existe, apenas na superfície, lá onde tudo que contrariar os meus desejos é o mal, tudo que me causar dor é o mal. É a visão infantil, superficial, egocêntrica. Precisamos e podemos alcançar um outro nível. Mas esse nível, esse outro óculos, essa outra forma de compreensão das dores, dos males, das contrariedades, das adversidades, exige uma humildade básica. Quando nos colocamos no centro do mundo, é claro que tudo que a gente quer, o atendimento a tudo que a gente quer é a nossa felicidade. Mas nenhum pai, nenhum educador, nenhum avô,
Nenhum adulto que seja realmente adulto pode querer criar bem uma criança atendendo a todos os seus desejos. Mas qualquer adulto minimamente responsável atenderá todas as necessidades das suas crianças. Dito de uma forma muito mais bonita, questiona Jesus: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma cobra? Se vós, que sois pais imperfeitos, farão de tudo para atender às reais necessidades dos seus filhos, que dizer do Pai perfeito que está nos céus? E a frase que condensa essa reflexão é que Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre, absolutamente sempre, atenderá às nossas necessidades. Se vemos males por toda parte, é porque ainda estamos no egocentrismo, no nível de maturidade do reinado infantil, que é característico dos bebês. Aqueles que se abrirem com humildade à certeza de que Deus jamais permitiria uma injustiça, mínima que fosse, um mal suave que pudesse acontecer, será transformadora, porque será base de revelações magníficas. É com base nessa certeza que, recebendo a informação dos Espíritos, saberemos que um parente que nos rejeita, uma pessoa com a qual antipatizamos, não é punição, não é injustiça, não é mal. É apenas Deus colocando dois espíritos que se prejudicaram quase sempre em outras vidas para se reconciliarem, para cooperarem, para fazerem um ao outro tudo o que gostaria que o outro fizesse a ele mesmo. Não é bonito? Não parece forte e verdadeiro? Pois é. Essa fé raciocinada é que estamos sendo convidados a conquistar. Então, aquele que é atingido por esses males deve suportá-lo sem se lamentar. Kardec perguntou se existe algum meio do homem justo se preservar dos males. E a resposta dos Espíritos é: aquele que é atingido por esses males deve suportá-los sem se lamentar, se quiser progredir. Assim como um doente deve suportar os remédios amargos, os exames invasivos, as cirurgias dolorosas. Não é? Entretanto, o homem sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é necessário para obter essa consolação. Precisamos saber, como disse Jesus em diversos momentos e diversas formas, que quando fazemos a nossa parte, a luz de Deus ilumina nossas vidas. Dito de outra forma, o sol brilha lá fora para todos. Não escolhe uma casa ou outra para iluminar.
Se há casas escuras é porque os seus moradores não abriram as janelas, não afastaram as cortinas. Ensina Jesus: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deixando claro que a primeira ação é sempre nossa. Porque o benefício de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus, incondicional, onipresente, banha a todos, beneficia a todos. E só não atinge a todos porque alguns de nós, a maioria de nós, em quase todo o tempo, nos fechamos para Ele. Então o homem sempre encontrará consolação na própria consciência, em si mesmo, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é necessário para obter essa consolação. A tua fé te salvou, dizia o Mestre a cada um que ele curar. Pergunta 925, a última de hoje. Por que Deus concede a fortuna a certos homens que parecem não merecê-la? Talvez os espíritos devessem nos questionar de volta, dizendo: e por que vocês têm tanta certeza de que ter a fortuna é um privilégio? É realmente maravilhoso. Ora, quem tem enormes poderes não tem também enormes responsabilidades? Claro que quem tem muito poder, muito dinheiro, muita fama, muita influência, se falar ou fizer algo de mínimo de errado, será filmado, fotografado, terá o seu ato disseminado, e muito mais que aqueles que não têm poder, não têm dinheiro, não têm fama, terá que arcar com a influência, com as consequências de seu ato. Vejam a diferença de uma pessoa comum que se suicida, de uma celebridade. Ora, a celebridade tem milhões de seguidores. A possibilidade que tem de entre esses milhões, algum receber essa notícia como um convite a também fazer a mesma coisa, é enorme. Enorme. Mesmo aquele que não é um influenciador de milhões, como esses famosos do nosso tempo, influenciará seus filhos, sua esposa, seu marido, influenciará seus familiares, seus amigos, espalhará uma sombra por todas as suas relações e terá necessariamente que responder pela má influência que gerar na mente das pessoas. Não é lógico que assim seja? Então, o primeiro questionamento, por que Deus concede a fortuna a certos homens que parecem não merecê-la? O primeiro questionamento que precisamos fazer é: mas quem disse que receber uma fortuna é realmente um privilégio, como pensam as pessoas superficiais? Mas vejamos o que os Espíritos dizem. É um favor que se apresenta aos olhos daqueles que apenas enxergam o presente. É um favor, é um remédio, é uma lição que se apresenta aos olhos daqueles que apenas enxergam o presente.
uma pessoa que tivesse seus olhos voltados unicamente para os seus próprios pés, não correria enorme risco de dar uma cabeçada num muro, num poste, numa outra pessoa? Claro que sim. E isso seria punição de Deus? Claro que não. Mas é um convite da vida para que ergamos nossa perspectiva e nosso olhar. Não é? Então, a fortuna que certos homens parecem, que vem para certos homens que parecem não merecer essa fortuna, é um favor, é um remédio, é uma lição que se apresenta aos olhos daqueles que apenas enxergam o presente. Vocês deveriam saber que a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Muito triste é todo aquele que usa mal o seu tempo e seus talentos. Mas aquele que usar mal o seu tempo e seus talentos numa posição de poder precisará acarretar tudo que o outro sem poder e que fez a mesma coisa trará para si mesmo e muito mais. O rico também influenciará mal suas amizades, seus colegas, seus subordinados, seus filhos, seus parentes. Mas o pobre, além de influenciar mal, além de lançar essa sombra em todas as suas relações, em todas as mentes das pessoas à sua volta, também atirará essa mesma sombra pesada, terrível, sobre todos aqueles que o idolatram, sobre todos aqueles que dizem segui-lo. Por quê? Porque de alguma forma eles irão segui-lo, mesmo que não concretizem o equívoco em toda a sua extensão. Ali estará lançada a semente da sombra. Vejam como é importante essa reflexão. Para reprogramarmos, para revermos essa ilusão do mundo de que o poder, o dinheiro, a beleza, a influência, a fama são sinônimo de felicidade. Não são. Ao contrário, é uma prova mais perigosa do que a miséria. Saiamos dessa superficialidade, desse imediatismo, dessa estreiteza que é o pensamento egocêntrico. A vida é muito maior do que o eu. Aprender isso, especialmente com essa amplitude da perspectiva espiritual, é urgente para todos nós. Que toda a humanidade receba esse convite, perceba esse convite que acontece em todos os momentos e expanda a sua consciência para libertar-se de todo o mal. Como disse Jesus, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. E a maior tentação, a tentação de todas as tentações, é o egoísmo, é o egocentrismo. Cada passo que dermos no sentido de nos libertar do egocentrismo, do egoísmo, do orgulho, nos fará enorme bem, nos dará porções generosas de liberdade e de felicidade.
Graças a Deus, um grande abraço a todos. Compartilhem se entender que isso faz sentido, pode fazer sentido para alguém. E até amanhã, estudando ainda a questão da felicidade. Venha conosco, indique aos amigos, compartilhe. Precisamos demais reprogramar nossas mentes da ilusão para a verdade. Até amanhã.